que aconteceu? This fun time. Hello, would you like to have some fun with us right now? Come on, come along with us. This fun time. Hello, would you like to have some fun with us right now? Come on, come along with us. This fun time. Hello, would you like to have some fun with us right now? Come on, come along with us. This fun time.
along with us in this fun time. Hello, would you like to have some fun with us right now? Come on, gossip along with us in this fun time. Hello.
Cuidado, isso aqui, ó, é quente, tá? Tá. Tá? Não encosta aqui, beleza? Senão, ó. Não! Vai falar pra ele, mas assim, o quanto eu não vou, mas a propício eu não vou. Porque eu não sei onde eu vou comprar roupa, porque eu vou comprar isso, mas sei lá, eu vou ver. Eu tô dizendo, meu macho, é meu cada cadruga, achou? É o mesmo cadruga do cabelo do caralho, meu irmão. É eu mesmo, o camisa Jack tá ruim pra cabrita. Gente, é meu irmão falando. Por favor, não ignore esse vídeo. Vai, tio fulano, tá bem rápido. Ah, é? Gente, isso é tudo mentira. Gente, é meu pai e irmão falando. Tchau, gente.